Terceira questão, vamos ler juntos. Se o caráter iônico entre dois ou mais átomos de elementos químicos diferentes é tanto maior quanto for a diferença de eletronegatividade entre eles, a alternativa, que apresenta a substância que possui caráter iônico mais acentuado é, aqui ele me dá o número atômico dos elementos constituintes dessas substâncias. Na letra A, iodeto de sódio, flúor e ácido iodídrico, iodeto de potássio e fluoreto de potássio. Então, antes de qualquer coisa, eu coloquei, isso aqui não é da questão, ninguém precisa saber a eletronegatividade de cada elemento, por isso que ele te deu o número atômico de cada elemento, porque na prova tem a tabela periódica e com isso você encontra a eletronegatividade. Caso não venha a tabela com eletronegatividade, ele é obrigado a colocar nos dados. Então eu estou colocando aqui, dados, eletronegatividade, o que é essa propriedade? A capacidade que o cara tem de atrair elétrons de uma ligação. Então a gente tem que primeiro focar, tabela periódica, à esquerda estão os metais, à direita estão os ametais. Então a característica, a principal propriedade de um metal é dar elétron, então não é atrair. Então a eletronegatividade dos metais, vai ser muito baixa. Já os ametais, sim, a característica, a principal propriedade é atrair elétrons, daí os ametais apresentarem alta eletronegatividade. Lembrando que o hidrogênio está lá no grupo 1A, na maioria das tabelas periódicas, mas ele é um ametal, portanto, a característica, a propriedade dele também é atrair. Olha como é alta a eletronegatividade dele. Então, quer dizer, quando a gente fala em metal e ametal, a gente fala em caráter metálico e caráter ametálico. Caráter metálico, grande raio atômico, tendência a liberar elétrons, doar elétrons. Caráter ametálico, pequeno raio atômico, tendência a atrair elétrons. Aí eu lembro, você tem que lembrar, que eu coloquei as setinhas de eletronegatividade, tá? Apontando o flúor, que é o elemento mais eletronegativo. Então, quanto mais próximo do flúor, maior a eletronegatividade. Quanto mais afastado, menor. O que o enunciado nos diz sobre caráter iônico é que a diferença de eletronegatividade entre os elementos constituintes da substância. Então, o que a gente vai ter que fazer é calcular a diferença de eletronegatividade de cada substância dada, tá? Para ver depois, comparando, quem é que tem o maior valor de caráter iônico. E com isso, vai ter o caráter iônico mais acentuado. E aí eu vou pedir ajuda a mim mesmo e analisar. Tá aí. E aí eu coloco como análise, caráter iônico. Diferença de eletronegatividade tem que ser maior ou igual a 1,7. Isso quer dizer que a partir de 1,7, você tem um caráter iônico mais acentuado do que o caráter covalente. Outra coisa importante é que substâncias simples, covalentes, no caso do flúor, tá vendo? O que vai acontecer aqui? É uma ligação covalente entre átomos de flúor. Quando você subtrai 4 menos 4, cada átomo de flúor atrai com 4 o elétron, você vai ter uma diferença igual a zero. Isso quer dizer que você pode ter substâncias com 100% de caráter covalente. Mas você não poderá ter, e não vai, uma substância com 100% de caráter iônico. Esse cara é o maior. E o menor caráter, o valor, o elemento que apresenta a menor eletronegatividade é o frâncio. É o elemento do 7º período do grupo 1A, primeira coluna. A eletronegatividade dele está próxima a 0,8. Então, se você subtrai 4 menos 0,8, seria o fluoreto de frâncio, você vai ter 3,2. Então, nota que o 4 seria 100%, mas você não alcança esse valor. Portanto, nenhuma substância iônica apresenta 100% de caráter iônico. Perfeito? E aí, voltando aqui,
eu fiz a diferença de eletronegatividade para cada substância dada. Iodeto de sódio, 2,8 do iodo menos 1 do sódio. Tudo aqui na tabela, 1,8. O nosso amigo flúor, 4 menos 4, 0. Ácido iodídrico, 2,8 menos 2,1 do hidrogênio, 0,7. Iodeto de potássio, 2,8 do iodo, 0,9 do potássio, 1,9. E fluoreto de potássio, 4 do flúor menos 0,9 do potássio, 3,1. Então, analisando os valores, está aqui, ó. O maior valor, ou seja, o maior caráter iônico, a substância que apresenta o caráter iônico mais acentuado. Letra E é a nossa resposta. Entenderam como isso é analisado em cima de propriedades periódicas? Então, quer dizer, muito fácil, questão objetiva, rápida de ser feita, de cabeça você já vai ter noção, ou seja, quanto mais afastados os elementos estiverem na tabela periódica, maior o seu caráter iônico. Então, isso tem que ficar muito claro. Pega o elemento de menor eletronegatividade, ou maior eletropositividade, que é o contrário, ou maior raio atômico, que é o frâncio, vai apresentar menor eletronegatividade. Pega o elemento de maior eletronegatividade, que é o flúor, lembra que os gases nobres não apresentam essa propriedade? Então, ele ali, tá, analisando, é o elemento que apresenta a maior eletronegatividade. Frâncio menor, flúor maior, evidente que fluoreto de frâncio vai ser o elemento de maior caráter iônico. Mas repara que ele não tem 100% de caráter iônico, né? Já eu posso ter substâncias com 100% de caráter covalente. Tranquilo, gente boa? Até a próxima, um grande abraço, valeu!